Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros e do futebol brasileiro e os campeonatos que eles estão disputando, os campeonatos que estão em curso. Galera, sabadão reiniciou o Campeonato Brasileiro, nosso querido Brasileirão 2019, que já estava dando muita saudade. Tivemos aquela parada aí para essa Copa América, e o Brasil ganhou, legal, e parabéns, mas ainda bem que acabou e voltamos com os nossos campeonatos. Já tivemos Copa do Brasil no meio de semana e agora reinicia o Brasileirão. E reiniciamos o Brasileirão com um jogo entre Grêmio e Vasco da Gama. Tivemos também um jogo aí, Fortaleza e Avaí. Fortaleza ganhou a sua partida, muito bom para o Fortaleza, mas dessa vez vamos falar do jogo Grêmio Vasco. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Grêmio, meu amigo torcedor do Vasco da Gama, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, deixe o seu like, coloque o seu comentário, ative a notificação, não esquecendo YouTube, Instagram e no Facebook. Então vamos lá, meu amigo torcedor gremista e torcedor vascaíno. Resultado foi Grêmio 2, Vasco 1 de virada. Mas eu vou pedir uma pausa ao torcedor do Grêmio, que está feliz pela vitória, ao torcedor do Vasco, que está triste pela derrota, porque eu não gosto de ficar assim falando muito sobre um determinado assunto, mas não tem como eu não falar. Não tem como. Árbitro, arbitragem, árbitro de vídeo. Olha, vocês me desculpem o que eu vou falar, mas tá tudo uma merda. Tá muito ruim. Depois que colocaram esse árbitro de vídeo, os juízes ficaram muito piores do que já eram. Os juízes ficaram muito piores do que já eram. Os bandeirinhas não servem para absolutamente nada. Bandeirinha é uma figura de decoração no campo. O futebol, que já estava chato, ficou pior ainda. O torcedor não sabe como torcer, porque ele dá o gol, aí depois para, avalia, aí não dá o gol. Aí volta ao lance 10 minutos anterior para ver se aconteceu alguma falta, para validar ou não validar. Eu vou ser bem sincero, irmão, tanto para Grêmio quanto para Vasco. Tá chato, tá chato. Eu sempre falei aqui, eu sempre fui contra o VAR, o árbitro de vídeo, do jeito que eles colocaram. Eu sempre falei aqui, todo mundo tem. Do jeito que é esse árbitro de vídeo, eu sou contra. Por várias coisas. Para mim, o árbitro de vídeo tinha que ser utilizado de outra maneira. Não da maneira que é. Da maneira que é. Ele anula o bandeirinha, que não serve mais para nada. Os árbitros ficaram covardes, ficaram piores, porque agora eles não têm muita preocupação se vai acertar ou se vai errar, porque tem o vídeo. Então, tanto faz. Se ele marcar falta e não for falta, depois ele volta. O que isso quer dizer para mim? É um atestado de incompetência dos juízes. Se isso era para fazer os juízes melhorarem, o tiro saiu pela culatra. Os árbitros ficaram piores do que já eram. E aquele papo, mas pelo menos vai acabar com a injustiça. Não vai nada. Se o juiz quiser sacanear, vai sacanear do mesmo jeito, porque o árbitro de vídeo é ser humano, não é uma máquina, é o ser humano. Se os caras do árbitro de vídeo quiserem fazer sacanagem, vão fazer de qualquer maneira. Então o árbitro de vídeo, o árbitro de campo, bandeirinha, pioraram o futebol, que já estava horrível. Tá ficando pior, tá ficando pior. Então, cara, é muito complicado, muito complicado. Tem jogos que o árbitro de vídeo prejudica um lado, tem árbitros que prejudicam o outro, e tem jogos que ele prejudica os dois, atrapalha os dois. Cara, então, vai acabar, mesmo o árbitro de vídeo fazendo o VAR sendo uma coisa mais correta, vai acabar com esses probleminhas? Não vai. Mas do jeito que tá, não melhorou. Piorou e piorou muito. Piorou muito. Os árbitros ficaram muito piores. A gente está vendo aí vários jogos. O jogo do Flamengo Atlético Paranaense ficou 7 minutos parados. Mas eu não vou falar, para mim, o que teria
que ser feito. O que eu tinha que falar, meu amigo torcedor do Grêmio e do Vasco, é porque o árbitro de hoje, no jogo Grêmio-Vasco, atrapalhou sim. Atrapalhou muito. Atrapalhou muito. Aí fala, o juiz ajudou o Grêmio porque o Grêmio jogou em casa, o juiz roubou pro lado do Grêmio, o Vasco foi roubado, foi assaltado. Cara, eu vou ser bem sincero, o jogo foi bem parelho. O Vasco melhor no primeiro tempo, o Grêmio completamente perdido no primeiro tempo, não acertava um passe, não acertava nada, tudo errado, tudo errado. No segundo tempo, o Vasco faz um gol logo de início, que eu vou ser bem sincero, meu amigo torcedor gremista, bem sincero, eu não vi falta nenhuma. Eu não vi falta nenhuma. Cara, se o futebol não tiver mais contato físico, acaba com esse troço, pô. Se o futebol não tiver uma mão, um empurrão, tronco com tronco, ombro com ombro, chegada forte na bola, pô, o cara tá tentando se desvencilhar ali, o braço vai sair, o do outro também vai sair. Porra, em tudo é falta, o cara volta lá atrás, aí marca a falta. Igual o jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense. Na minha visão, foi falta em cima do jogador do Flamengo, mas também foi pênalti. Aí depois o lance rolou, saiu o escanteio. E se sai o gol? Se sai o gol? Iam anular o gol, não ia dar o pênalti. Pô, cara, tudo errado, tudo errado. E no jogo de hoje, o juiz atrapalhou. Atrapalhou, um monte de falta ele não deu. Foram faltas claras, ele não deu, inverteu faltas, completamente perdido. Ou seja, cara, os juízes estão lamentáveis. O VAR atrapalhou o futebol. E o futebol brasileiro, que já está num nível que não é tão bom assim, agora que a tendência é ser ladeira, porque a torcida não sabe mais como é que torce. Se sai gol, não pode gritar gol. O comentarista não pode falar nada, o narrador não pode gritar gol, que ele tem que esperar, só pode gritar gol depois que a bola for colocada no meio de campo e der o toque, aí grita gol. Então, futebol tá chato, na boa. Sou amante de futebol, mas futebol tá chato. E hoje, meu amigo torcedor do Grêmio e torcedor do Vasco, na minha visão, o juiz atrapalhou, sim, atrapalhou muito, atrapalhou um pouco o Grêmio, mas na minha visão, atrapalhou muito o Vasco. Porque o gol que ele anulou, na boa, pra mim não foi nada. Minha visão. Sei que o torcedor do Grêmio vai falar, não, Magalhães, foi falta assim, foi falta. Só que, e por que eu tô falando isso? A jogada do Rossi lá que ele colocou o braço, que depois ele voltou e deu falta, depois do gol, teve um lance, quase que no meio de campo, que o jogador do Grêmio mete a mão também numa disputa de bola, coloca a mão para se defender, o jogador do Vasco cai, o lance segue e o Grêmio poderia ter feito o gol. Ele não deu falta. Um lance muito parecido com o do Rossi, que ele deu falta, um outro lance que o jogador do Grêmio fez e ele não deu falta. Ou seja, tá de má fé, tá tendencioso? Pô, não sei. Eu sei que o árbitro não tem critério nenhum. Horroroso. Não sei se é sempre assim, mas horroroso. Hoje atrapalhou. E na minha visão, vou falar de novo, atrapalhou o Vasco sim. Então vamos lá. Primeiro tempo. O Grêmio, lógico, veio com um time aí praticamente misto. Veio lá o garoto Jean, muito bom, jogou com o Luan ali. PP de um lado. Depois ele teve que colocar o Cebolinha porque não estava dando nada certo com o Grêmio. Rômulo, ele tirou o Rômulo ali. A estreia do David Braz. Outro detalhe, meu amigo, torcedor gremista. Essa é pro torcedor do Grêmio. Meu amigo, quando eu falo, alguns torcedores do Grêmio até me criticam. Cara, o Leonardo, lateral direito, não é o Léo Moura não, Leonardo. Cara, ele com as duas pernas, ele não chega nem perto do Léo Moura jogando de joelho.
O Léo Moura jogando de joelho, na minha visão, é melhor do que o Leonardo. Cara, o Léo Moura não faz cruzamento. Ele dá um passe. É uma pena que o Léo Moura já está no final de carreira, cara. É uma pena. Não tem nenhum lateral hoje no país que dê um passe. Um cruzamento, né, que o lateral faz, igual o Léo Moura. Não tem. Não tem. No país não tem. Mas, infelizmente, está chegando ao final de carreira. É uma pena. Então, e a diferença técnica do Léo Moura para o Leonardo é um absurdo, é um abismo. Mas ainda tem ali o Léo Moura que dá para ajudar um pouco ali o Grêmio. Então, primeiro tempo o Grêmio muito mal. O Vasco jogando com 3 volantes, 3 atacantes ali. O problema do Vasco, sistema defensivo marcando muito forte, compacto, não dando chance para o Grêmio. O problema é que o Vasco, quando saía, os 3 jogadores de meio de campo do Vasco são lentos. Então eles não acompanham o ataque do Vasco. Então o ataque do Vasco ia, mas o meio campo demorava a subir. O que acontecia? Quando chegava lá na frente, o time do Grêmio já tinha 5, 6 jogadores, e o Vasco só tinha 3 dos 2 jogadores abertos e mais o Valdívia. Então não tinha aquele cara da transição. Talvez fosse melhor se o Vasco jogasse num 4-4-2. 2 volantes, 2 jogadores no meio, um mais de marcação, outro de criação, e 2 jogadores na frente se movimentando. Talvez ficasse melhor. Mas o Vasco jogou bem compacto, tá praticamente certinho. Falta uma qualidade, um pouquinho de qualidade, principalmente no meio de campo. Falta o Pikachu muito bem, jogando de lateral direito, subindo de produção. E, a meu ver, primeiro tempo do Vasco. O Vasco melhor. Fez o gol de pênalti com o Pikachu, conseguia marcar, o Grêmio não conseguia nada. O Vasco foi melhor, porque jogou bem, jogou organizado, o Grêmio também não acertou nada. No segundo tempo, quando saiu o gol do Vasco, que seria o 2-0, que ia dificultar demais o Grêmio ia ter que se expor demais e talvez o contra-ataque do Vasco encaixasse mais, mas como não saiu o jogo, o gol ficou só 1-0. E esse 1-0 abalou o time do Vasco. Esse gol anulado abalou o time do Vasco, abalou muito. E o Grêmio foi para dentro. O Vasco ficou todo atrás. Ficou segurando, ficou jogando todo atrás da linha da bola. Não ficava ninguém na frente. O Vasco recuou demais, puxou muito o Grêmio para dentro do seu campo. Isso é um perigo. Mas por quê? Porque não tem um jogador de criação no meio de campo para poder puxar esse contra-ataque. E o Grêmio foi para dentro, foi encontrando espaço pelas laterais. O PP subiu de produção, teve uma preocupação maior com o Everton, o Cebolinha, e o Grêmio foi subindo de produção. O árbitro começou a enrolar muito do gol que ele anulou. O time do Vasco já ficou muito pilhado. O árbitro atrapalhou, parando o jogo, invertendo faltas para os dois lados, mas, a meu ver, principalmente contra o Vasco. Não estou puxando sardinha para o lado do Vasco, estou falando o que eu vi. O time do Grêmio não tem nada a ver com isso, eu estou falando do árbitro. Tá? E o Grêmio tentando, jogando mais certo, agora acertando mais o espaço. No segundo tempo o Vasco acertou, mas o Grêmio acertou mais o espaço, conseguiu fazer triangulação, conseguiu ter velocidade. Os jogadores se aproximaram, começaram a se procurar mais e começou o jogo do Grêmio a fluir com mais qualidade e o Vasco lá atrás tentando aquela bolinha que não saía porque tinha dificuldade pro contra-ataque. Acabou o Grêmio empatando, o Grêmio estava tentando, estava chegando, mas não conseguia uma definição contundente. Estava chutando algumas bolas de fora de área, alguns cruzamentos, mas o goleiro do Vasco estava saindo bem, até que saiu o gol de empate o Grêmio. O Grêmio fez 1-1, estava melhor, estava pressionando, estava apertando, estava procurando o gol e conseguiu
o empate. E o Grêmio não parou, continuou indo para cima. O Vasco tentando sair, o Vanderlei fez algumas mudanças, tirou um jogador, tirou o Marco Júnior, botou o Marrone, botou o Thales para poder dar mais velocidade na frente, para poder conseguir sair nesse contra-ataque, até conseguiu algumas jogadas, algumas saídas. Depois do 1-1, o jogo ficou mais aberto, ficou lá e cá, ficou um jogo mais aberto, até que o Grêmio conseguiu o gol, que eu falo. Com o Léo Moura ali, bola na cabeça, garoto baixinho, cabeceou sozinho, fazendo o gol do Grêmio, e o Grêmio empatando, o Grêmio virando em 2-1. Falar que foi justo? Cara, o Grêmio procurou no segundo tempo. O Grêmio procurou o tempo inteiro no segundo tempo. Mereceu até fazer os 2 gols. Agora, o gol anulado do Vasco, eu vou falar de novo. Não vi falta. Eu não vi falta. O Vasco não jogou mal. Não jogou mal. Jogou dentro das suas características, dentro das opções, dentro do que o Vasco pode render, pela qualidade que o time tem, que não é as das melhores, mas nitidamente a anulação do gol do Vasco e a atuação do árbitro influenciaram diretamente no psicológico do time do Vasco. O Grêmio, como eu falei, jogou muito mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo fez acontecer e conseguiu fazer os 2 gols. Mas pelo que foi o jogo, pelo desempenho do Vasco, pela dedicação do Grêmio também, esse jogo era o tipo de jogo que não merecia ter um derrotado. Não merecia ter um derrotado. Se o Grêmio não consegue fazer gol e perde 1-0, não seria justo. Como eu também não achei justo, na boa, principalmente por causa da arbitragem, a derrota do Vasco. Meus amigos torcedores do Grêmio, vocês de repente vão entrar aqui no canal, vão criticar, mas eu estou sendo justo. Estou sendo justo. O árbitro atrapalhou sim, a meu ver, o time do Vasco. O que o Grêmio tem a ver com isso? Nada. O Grêmio não tem nada a ver com isso. O Renato Gaúcho não tem nada a ver com isso. O jogador não tem nada a ver com isso. Os jogadores do Grêmio correram, se empenharam, viram que jogaram mal o primeiro tempo, foram para dentro, procuraram o ataque. Ficou o segundo tempo quase que inteiro o ataque contra a defesa. Eu sei isso, eu sei disso. Mas o Vasco estava bem armado. O Vasco não estava desesperado. O Vasco desesperou pelo que aconteceu com a arbitragem depois da anulação do gol. Gostei taticamente do que eu vi do Vasco. Se o Vasco tivesse peças de mais qualidade, ficaria melhor. O Vasco precisa de um jogador de criação no meio e precisa de um centroavante. O Vasco precisa de um centroavante e um cara no meio. O Grêmio, como a gente sabe, jogou com um time quase que todo reserva, ou todo reserva, né? Só ali o Jean-Pierre, depois que entrou o Pierre ali, o Everton Cebolinha, e demonstrou que os reservas do Grêmio podem ajudar. E vai ter que ajudar mesmo, porque Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, se não tiver elenco, não dá. Boa partida, animada no segundo tempo, depois dos gols, o jogo ficou aberto, o Vasco poderia empatar. O Vasco teve uma chance no final, acho que os 45, uma cabeçada, se não estiver enganado, do Lucas Mineiro, passou próximo à trave do Paulo Vitor, poderia ter empatado, que a meu ver seria justo por tudo que aconteceu, mas o resultado foi 2-1. O Grêmio não tem nada a ver com isso. Parabéns ao Grêmio, mas dou parabéns ao Vasco também, que fez uma boa partida. Mas vou dizer, meu amigo torcedor gremista e torcedor do Vasco, para mim o árbitro atrapalhou e o árbitro teve influência direta no resultado desse jogo. Grêmio 2, Vasco 1. Agora, eu só não vou falar que o Grêmio ganhou porque foi roubado, o Vasco perdeu porque foi roubado. Não vou falar isso. O que eu digo é que o árbitro atrapalhou. Porque quando você diz, o Vasco foi roubado, entende-se que a culpa é do Grêmio. O Grêmio ganhou roubado, entende-se que a culpa é do Grêmio. E o Grêmio não tem nada a ver com isso.
O problema é a arbitragem. O problema é a arbitragem, que está ruim e está piorando. O árbitro de vídeo está piorando. Mas o resultado foi esse: Grêmio 2, Vasco 1. Grêmio aí em placa, acho que 3 vitórias seguidas. Se o Vasco tivesse ganho, seria 3 vitórias seguidas. Não é para desesperar o Vasco da Gama, fez uma boa partida, mas precisa de peças. O problema é que não tem dinheiro. Mas esse vai ser o campeonato do Vasco. Ganha e perde, e não é vergonha perder para o Grêmio fora de casa. Mesmo o Grêmio com time reserva, a gente está falando do Grêmio. Aí você pega o time reserva do Grêmio e o time titular do Vasco, você vê que são muito parelhos. Muito parelhos. O reserva do Grêmio com o titular do Vasco. Então, meu amigo torcedor vascaíno, eu sei que você está triste, está chateado, está pé da vida. E eu vou concordar com você. O juiz atrapalhou o Vasco sim. Só não vou concordar se você falar que o Grêmio ganhou roubado. Porque para mim o Grêmio não tem nada a ver com isso. Problema, juiz. E o time do Grêmio ajeitou e fez uma boa partida no segundo tempo. Tem que dar uma rodagem aí pro Luan, para ver se o Luan lembra como é que joga futebol, né? Porque ele é bom jogador, mas esqueceu. E quando você vê o Léo Moura jogando, você vê a diferença técnica que tem dele pro restante dos laterais direitos desse país. Então, meu amigo, essa foi minha análise de Grêmio e Vasco da Gama. Grêmio 2, Vasco da Gama 1. Conto com a sua participação. Até mais. Valeu. Fui. Tchau.